chegando em São Paulo. Dudu, cara, mais uma entrevista pro Museu da Pelada. Essa aí vale a pena, vamos lá? Tudo bem, seu Dudu? Olha aqui, gente, um pouco da história, muito da história do futebol brasileiro e para você palmeirense, Dudu. Como vai, senhor? Dudu, um prazer estar conversando com você aqui no Museu da Pelada. O prazer é todo nosso, né? Porque a gente que vive do futebol não tem outra coisa para conversar a não ser sobre o futebol. E faz tempo que o senhor vive de futebol, né? Justo, e eu quero dar um abraço a todos esses do Museu da Pelada, né? Ô Dudu, você nasceu onde? Sou de Araraquara, nascido lá. A família do meu avô paterno, muito grande. A família materna, muito grande. Eu tive mais ou menos entre família de um e família de outro, quase uns 30 tios. Nossa. Entre tios e tias. Eu sou de uma família muito grande. E você, quantos irmãos? Não, eu tenho irmão não, só tenho uma irmã. Uma irmã. Que vai ser a mãe do Dorival Júnior. Dorival Júnior, no dia de hoje. que foi dispensado do Flamengo bestamente, cara, nunca vi isso, cara ganhar e ser dispensado. É o futebol, né, Dudu? É o ser humano. É o ser humano. Ser humano. Ô, senhor Dudu, quem que jogava bola na sua família? O senhor falou quando criança, o senhor, não, você é jogador? Como é que aconteceu? Como é que o senhor chegou a ser jogador? Meu pai foi jogador Olha. no Paulista, lá era Araraquara, né? Tinha 3 equipes, Paulista, São Paulo. Aí fundaram esses dois, se tornou a ADA, Associação Desportiva Araraquara. E a Ferroviária nasceu por intermédio dos ferroviários e dos engenheiros da estrada. Aí jogando na molecada, fui crescendo, estudando, trabalhando. Aí me chamaram para mim e jogar na Ferroviária. Mas aí eu já era um ferroviário, eu já era um funcionário da Estrada de Ferro Araraquara. Que coisa. Então o técnico lá, conhecendo eu, que eu já jogava na molecada há muitos anos, conhecendo eu, me chamou para jogar nas equipes inferiores da Ferroviária. Mas o senhor por quantos anos já trabalhava Comecei com 14 anos. Na estrada com 18. 18? 19 anos. O que o senhor fazia lá? Eu era datilógrafo. Olha só. Datilógrafo. Agora, é um absurdo esse país também não se preocupar com ferrovias, né, seu Dudu? Seria uma beleza se cortados. É uma pena. Ferrovia. Infelizmente, as pessoas às vezes tomam atitudes e depois, com o passar dos anos, hoje refletiram que eles fizeram a maior burrada que tinha dentro das rodovias brasileiras, tanto de estradas como de ferroviários, né? Agora, hoje o Tarcísio, esse novo governador, já pensa em colocar trem, já tem essa ideia, porque é um modelo sustentável, né? Justamente, foi um momento em que acabaram com a ferrovia. Agora precisa começar tudo de novo, e hoje já está tudo caro, né? Falando em ferrovia, vamos falar da Ferroviária, sua chegada, como é que foi? O senhor jogou com o Bazani lá? Joguei. Lá a Ferroviária tinha uma escola muito boa. Eu participei dessa escola e fui bem orientada por Dirceu, que era o volante, Bazani, né? Tinha o Tonhão, tinha o Porunga, Cardarelli, me orientaram bem como eu devia de proceder dentro de campo, marcação, saber jogar. E isso aí eu fui muito ajudado, e essa escola que a Ferroviária tinha, ainda não tinha nenhum clube grande aqui de São Paulo, porque a Ferroviária tinha um campo espetacular, todo gramado. Era uma grama meia alta, meia fofa, e todo mundo gostava de jogar lá, principalmente os Santos, Palmeiras, Corinthians, todos iam jogar lá e se sentiam bem
jogando, porque lá a gente não era de dar pontapé, a gente saía pro jogo. Era um time técnico. Era um time técnico e jogado, jogo jogado. E quem olhou para o senhor e falou, não, vou levar esse menino para treinar na Ferrinha? Quem? Olha, cidade pequena, você joga e não tem olheiro, né? As pessoas já te conhecem, né? Então foi quando eu arrumei um emprego na Estrada de Ferro, aí a Ferroviária foi lá e me abocanhou, e botou eu para treinar. E eu treinava nas horas de folga que dava e iniciei a minha carreira ali, que para mim foi uma alegria muito grande. Que ano isso, seu Dudu? 1959. 59. Quanto tempo você ficou na Ferroviária? Na Ferroviária eu fiquei 5, 6 anos mais ou menos. Tá. Porque eu tive uma época como amador. É. E depois eu passei a ser profissional. Aí veio para o Palmeiras. Aí o Palmeiras me contratou em 64. Quem foi o grande olheiro? Falou, não, esse aqui vai ser o maior volante da história do Palmeiras. A família do presidente do Palmeiras, o Faquina, o sobrinho dele morava em São Carlos. E quase todo domingo ele assistia a Ferroviária jogar. Então ele que aconselhou o presidente do Palmeiras, o Faquina, a ir lá e me contratar. Que o Barzani tinha sido contratado pelo Corinthians. Mas aí a Ferroviária naquele ano não quis me vender, que foi 63, 64. Mas quando chegou em 64, o Palmeiras foi lá, fez uma boa oferta para a Ferroviária e conseguiu me trazer para o Palmeiras. E eu fiquei mais feliz ainda, né? Porque, não é fácil. O Palmeiras já era uma equipe grande naquela época, né? E era um celeiro de grandes craques. Quando eu cheguei no Palmeiras, existia Valdir Moraes, Djalma Santos, Djalma Dias, Geraldo Escuto, Zequinha, Ademir da Guia, Júlio Botelho, Vavá de centroavante. Então, era um timaço. Eu vim pra cá, só tinha que ganhar. Não tinha como perder. E a gente foi montando a equipe, aí foi mudando um técnico, mudava outro, tudo. Mas a equipe sempre crescendo. E o Palmeiras sempre teve um grande plantel. E de jogadores experientes, jogadores tecnicamente num nível superior, e a maioria sempre estivemos na seleção. E como foi a acolhida desses craques, esse timaço que o senhor narrou e colocou pra gente? Quando o senhor chegou? Do interior, o senhor falou caipira. Justo, eu cheguei em 64, já tinha todos esses jogadores, né? E eu cheguei e fiquei 3 meses na reserva do Zequinha. O Zequinha era o volante, era um grande jogador também. Ele foi o reserva do Zito na Copa do Mundo no Chile. Então era um craque o Zequinha. Só que eu fiquei 3 meses como reserva. Mas o que eu fazia? Eu estudava, eu marcava, eu procurava saber o que se fazia, o jogador como fazia, como não fazia, né? E aquilo eu fui amealhando condições para mim jogar. Quando o Zequinha se machucou, aí me ofereceu a oportunidade de eu entrar e jogar. Aí entrei e nunca mais saí da equipe do Palmeiras. Você foi titular quantos anos no Palmeiras? 12 anos. 12 anos. Como é que foi o encontro com o Ademir da Guia, por exemplo? O Ademir, ele era um cara simples também, como eu, né? A gente não tinha segredo um pro outro. Não tinha vaidade aquele tempo. Não tinha. E aí nós começamos a jogar. O Djalma Santos, Djalma Dias, Valdir Moraes, chegaram, me chamaram, falaram: Dudu, você está correndo muito, você está querendo passar na frente do Ademir para apoiar o ataque, mas você confunde nosso time, principalmente aqui na zaga. A gente fica indeciso, não sabe se você chega na hora, se você não chega, se você
sai na marcação ou não sai. Aí então combinamos com o Ademir. O Ademir saía mais para frente e eu ficava mais na marcação e na cobertura dos jogadores. Porque naquele tempo o tipo de jogo era 4-2-4. Se jogava somente dois no meio de campo. Era um de vez em quando vinha o Servilho, às vezes vinha o Servilho, quando não, no tempo do Leivinha, porque o Leivinha veio depois, no tempo do Leivinha era o Leivinha que vinha um pouquinho buscar jogo, e isso a gente vai procurando se entender durante o campeonato, dentro das partidas, conhecendo cada companheiro que a gente tem. Quem era o técnico no que pôs o seu titular? Passou vários técnicos, né? Eu cheguei lá, era o seu Pirilo. Depois veio o Moré Moreira. Moré Moreira. Né? Depois o Mário Travalini também teve um tempo conosco. Depois o seu Minelli. O Palmeiras sempre teve time bom e sempre teve técnicos bons. Mas quem colocou o senhor de titular? Falou, não, vai... Foi o Filpo Nunes. Filpo Nunes. Era argentino, né? Era. Argentino. Então ele chamava de Dom Filpo, né? Que ele era chamado, né? E ele falou, ele chamava de Duda. Duda, fica aí, tenha calma, que já está na hora de você entrar. Olha que maravilha, que maravilha. Agora, essa época tinha um grande Santos, né? O grande Pelé que nos deixou. E o Palmeiras era o único time que... O Pelé é um jogador fora de série, né? Como fala o Pepe, como explicava o Pepe. O Pelé é do outro mundo. Extraterrestre, ele falava. Deixa ele extraterrestre. Não vamos se preocupar com ele, não. Então a gente, quando entrava em campo, a gente procurava fazer o nosso jogo. De vez em quando dava certo, a gente ganhava. Mas E o senhor marcar o Pelé, como é que era? não era fácil. Só que eu era um cara muito tranquilo, né? Eu jogava, eu marcava em cima, mas eu nunca fui maldoso. Nunca tive maldade para jogar. Eu chegava junto, né? Não tinha medo de jogar contra o Pelé, absolutamente. Né? E eu era muito leal. A gente, naquele tempo, a gente não tinha jogador desleal. Sim. Não tinha. Você jogava com a sua técnica. Entendeu? Isso que eu quero citar bem naquela época, porque a gente usava a inteligência e usava da técnica para jogar. Porque se você não fosse inteligente, eu, por exemplo, se eu não fosse inteligente, eu não teria jogado 12 anos no Palmeiras. Não foi inteligente, isso foi um cracaço de bola. Então, mas você inteligente, precisa né? ter condições, você jogar. precisa ter. Foi a primeira academia para o senhor, não? Todo mundo falou, quando o senhor chegou já era uma academia, Não, e aí depois daquele Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir Daqui, Leivinha, Edu, César e Ney. Essa foi a primeira academia? Não, essa foi a segunda. Segunda. A primeira foi Valdir Moraes, Djalma Santos, Djalma Dias, Carabina e Geraldo Scoppi. Dudu Ademir, Júlio Botelho ou Gildo, Servilho, Vavá e Tupazinho. Nossa Senhora. Aí depois veio o Rinaldo, aí nós montamos a segunda academia, que foi Leão, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca. Foi essa que eu vi, garoto lá em Piracicaba. Justo. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. Dudu, Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César Maluco e Ney. E eu fiquei totalmente apaixonado, por isso que eu estou emocionado aqui. A segunda academia não é que era melhor que a primeira, não. Tecnicamente eram iguais. Só que a segunda academia, a gente perduramos mais tempo. Fomos campeão mais vezes, em vários anos. Jogamos quase 5 anos juntos. E a primeira academia foram só 2 anos. 2 anos. Que era com o Filpo Nunes. Quantos títulos esses 2 anos? Paulista? Paulista, acho que foi uma meia dúzia, né? Não sei, não lembro bem.
Ao todo, acho que deve ter dado uns 12 títulos. Aquele que vocês iam para a Espanha, ganhava todo ano. Tá aquela de Carranza. Carranza. Todo ano. Todo ano a gente ganhava. Ia lá e ganhava. Por isso que depois foi Leivinho, Luiz Pereira foram embora. Foi Agora. pra lá. Aí depois dessa fase do Palmeiras, como é que prosseguiu sua carreira, seleção? O senhor chegou em 66, só foi convocado, não foi? Sim, fui convocado para a seleção em 65. 65. Fiz excursão para a Europa. Eu disputei 12 partidas, 12 ou 13 partidas, nunca perdi nenhuma. Né? Ganhamos 12, empatamos uma, duas e só ganhamos e empatamos, não perdi. Mas tem um fato que eu gostaria de narrar, o seguinte: nós fomos jogar contra a Rússia lá em Moscou. O goleiro era o Yashin, né? Nessa época, um grande goleiro. Bom, aí nós estávamos indo no ônibus, virou um jogador para mim, eu não lembro, era um carioca, um companheiro carioca, mas eu não lembro o nome dele mais, né? Não lembro a figura. Aí ele chegou para mim e falou assim: "Ei, Dudu, o jogo hoje é difícil, hein? Vai ser difícil nós ganhar, hein?" Eu tô com medo, ele falou pra mim. Eu falei: meu, jogando Garrincha de ponta direita, o Pelé lá no meio, você tá com medo do quê, porra? Ganhamos 3-0 lá dentro de Moscou. Quem que era o time? Gilmar? Como é que era o time? Foi Gilmar, Djalma Santos, acho que Bellini ou Mauro, Orlando e Rildo. Depois jogou eu e Ademir, que o Gerson ficou na reserva, ou jogou o Gerson também, eles trocavam muito. Aí a linha Garrincha, Pelé, jogou o Flávio Corinthians, né? Do Corinthians, e o Paraná. Paraná, ponta esquerda, na televisão, Sorocaba. O Paraná, ele ajudava bem a gente ali no meio, né? Ele fazia por dentro já assim. Já voltava. Ele vinha e a gente roubava a bola, ele já abria rápido. Então o time saía rápido, né, pra frente. Ô, senhor Dodô, por que não deu certo o senhor e o Ademir na seleção? Vocês foram convocados em 65, então, 66. Nós jogamos. O Ademir da Guia foi no final de carreira. Ele foi na Copa na Europa, jogou contra a Holanda. Isso. Jogou um tempo só contra a Holanda. Né? É porque, não sei se era o estilo do Ademir, que era mais tocando, cadenciado, é que o técnico da seleção, eles não enxergaram o Ademir como um grande jogador, entendeu? Então eu não sei o que se passa com isso, porque o Ademir merecia. Porque eu lembro já da minha geração, que eu comecei a acompanhar futebol, mas 80, o final dos anos 70, ali eu costumo dizer que a ruptura do verdadeiro futebol brasileiro foi aquela seleção de 82 que não ganhou, porque tinha vários craques, né? Então eu acho seleção que era do Tele Santana. Eu acho que ali, acabou o futebol brasileiro, vamos pôr volante só para marcar, e a história só conta as vitórias, né? Não conta a história dos derrotados. Mas era uma seleção espetacular, como na época de vocês. O meio de campo com Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico. Tava você jogando, Ademir da Guia, Gerson. E ali acabou essa quantidade de craques. Justamente. Aquilo foi um marco ali. Né? Mas infelizmente foi uma infelicidade. Lembra, o Toninho Cerezo foi atrasar uma bola, cruzar uma bola lá. Cortaram, porque o italiano é muito esperto, principalmente aquele Paulo Rossi. Agora, senhor Dudu, como é que seguiu sua carreira? Você já falou da Ferroviária, Palmeiras, seleção e até o término da sua carreira. Então, eu tive eu estava com 36 anos, tive uma distensão muito forte no pubis. Aí aqui ficou tudo roxo e eu não pude mais jogar. E fiz 3 meses, eu fiquei fazendo tratamento para me recuperar. Acontece que quando eu voltei, que o médico me liberou, falou: Dudu, agora você pode voltar.
eu já não tinha mais o mesmo ritmo que eu tinha. Eu estava mais lento, né? Então, o que acontece? Tinha chegado o Dino Sani no Palmeiras, e o Dino contratou o Rosemiro, contratou o Jorge Mendonça, o Vasconcelos. Começou a renovação. Contratou o Toninho, centroavante, que era lá de Santa Catarina. Né? E começou. Eu já fui saindo, ele contratou um volante ali, tudo, que agora não me lembro bem, e foi montando essa equipe. Aí o Dino Sani um dia me chamou, falou: Dudu, eu estou precisando de uma pessoa para ir em Campinas ver um jogo lá, era Guarani Corinthians, e eu preciso que alguém vá. Você não quer ficar de meu auxiliar? Olha só. Eu falei: não, eu quero sim, Dino, eu quero, eu aceito, tudo bem. Fui fazer esse jogo, aí eu marquei tudo direitinho e tal, captei bem a qualidade do Corinthians, a qualidade do Guarani. Bom, dali uma semana, o Palmeiras foi fazer um torneio lá no norte do Paraná. Chegou lá, empatou um jogo, acho que empatou 2 jogos. E o São Paulo foi campeão desse torneio. Né? E aí, quando voltou de lá, houve um desentendimento do Dino Sani com o diretor do Palmeiras. E ali o Dino: eu vou embora, vou largar tudo. Aí eles querem meter a colher de pau no meu trabalho, não sei o quê. E eu fiquei quieto. Né? Aí ele falou: Dudu, você vai assumir isso aí? Eu falei: olha, eu não tenho vontade por enquanto, ainda tinha parado de jogar bola. Né? Aí eles: não, vai lá sim. Aí o diretor me chamou, falou: não, Dudu, você fica aí. Eu falei: olha, eu vou ficar 1, 2 jogos, o máximo 3, que aí vocês contratam um técnico, né? Que eu não queria já. Aí fui, empatamos a primeira com o Guarani dentro do Parque Antártico. Eu tinha visto o jogo, captei bem os jogadores do Guarani, e ali eu fui devagarinho, foi ganhando aqui, ganhando ali, ganhando aqui, ganhando ali. Fomos campeão paulista em 66. 66, você como técnico. 76. 76. Você como técnico. Eu como técnico. Maravilha. Aí fiquei mais um tempo por ali, depois foram chegando outros jogadores e tudo mais, né? Porque o Palmeiras a barra é pesada, sabe como que é? Vem chumbo de todo lado, né? Vem da torcida, vem da imprensa, vem dos diretores. Time grande, né? E eles querem meter o bico no trabalho da gente. Aí eu, como também não aceitava, falei: não, até logo, vou embora. Sua carreira de técnico foi pouca? Não, eu comecei a trabalhar em vários outros clubes, né? Pequenos. Trabalhei no América do Rio, trabalhei aqui, trabalhei em Ponte Preta, né? Assim, no interior. Depois peguei a Ferroviária, que estava numa situação difícil, consegui tirar ela da situação difícil e tal. E fui devagarinho. Fiquei 15 anos de técnico, mas sempre indo viajar para um lado, para outro, técnico lá, técnico lá. Aí chegou uma hora eu parei. Chega, né, Dudu? E como é que está a vida hoje? Olha, eu não posso reclamar, né? Se você perguntar para mim: Dudu, você tem muito dinheiro? Você ganhou dinheiro? Não, eu ganhei o suficiente para viver a minha vida. Graças a Deus, os filhos estudaram, a menina é formada, o menino também é formado, então eles estudaram, os dois lidam com computação. E dei diploma para eles, e eles hoje estão ganhando a vida deles, né? Eu fui tocando a minha vidinha, trabalhando aqui, trabalhando ali e tal. E a gente é simples, né? A gente vem do interior, com tranquilidade, com aquela paz, né? E aqui eu moro tantos anos já. Que maravilha. Porque eu cheguei aqui, falei para ela, é só perguntar onde mora Dudu, que eu vou já. Não, Dudu mora ali. Mas é que hoje é um dia de sábado, você não acha ninguém na rua. Mas eu achei ali, não, Dudu mora aí 3 casas para baixo. Dudu, você trabalha ainda hoje, né? Você... Eu trabalho porque é o seguinte,
o trabalho para mim me faz bem. Você entendeu? Preenche alguns dias da semana. Que eu trabalho terça, sexta e sábado. 3 dias da semana. E com isso eu me sinto bem, eu vou no campo, vejo a garotada, depois os meninos mais jovens, 16, 15 anos, 14, 15, 16 anos. Aquilo é vida para mim. Você entendeu? E eu vejo eles naquela vontade de sair jogador e tudo. Eu começo a lembrar o tempo que eu também corri atrás. Então isso aí para mim é com muita alegria que eu faço isso. Você está como orientador técnico na escolinha? Eu estou lá mais assim como Um administrador. Um administrador, assim. Maravilha. Mas em função das crianças que lá estão, né? Nós temos lá mais ou menos umas 300, 400 crianças, mais ou menos. E é muito dividido, né? É dividido em sub-9, sub-10, sub-11, sub-12. Mas não é do Palmeiras, é uma escolinha. Já foi um tempo que o Palmeiras ia lá fazer peneira, né? Que maravilha. E hoje você é paulistano mesmo, né? Você está quantos anos aqui em São Paulo? Já vai para 60, né? Que coisa. 50 eu sou casado há 58 anos. Então, meus filhos têm 55, tem um. E a outra, a Gláucia, tem quase 60, minha filha. Muito bem, Olegário Tolói de Oliveira, é português, italiano, tudo misturado. Eu tenho sangue bom na Oh, coisa linda. Olha, foi uma honra estar te conhecendo assim pessoalmente, estar contando essa história sua que é maravilhosa, que é essa a ideia do Museu da Pelada, né? Contar a história do verdadeiro futebol brasileiro. Dudu, muito obrigado. Obrigado, e eu quero agradecer a você por dar essa oportunidade para que a gente possa transmitir alguma coisa de bom, né? Mas eu fui um cara feliz, eu sou um cara feliz. Casamento, tudo tranquilo, vieram os filhos, né? E foi tudo com tanta naturalidade que eu não tenho com o que reclamar, né? Se eu reclamar, eu estou completamente errado. Obrigado, gente.